Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. E hoje, senta que lá vem a história. Hoje é um bate-papo e eu quero contar pra vocês, então, um pouquinho sobre como foi o nosso plano Canadá, qual é o nosso status atual aqui no Canadá e um pouquinho da nossa timeline até aqui. Então eu tô aqui com a minha colinha, né, tô aqui com o computador, com todas as informações pra eu não me perder, senão eu começo a falar aqui e nunca mais eu paro, não é mesmo? Então eu vou tentar ser direta aí ao ponto, né, para poder passar então essa informação aí para vocês. Então primeiro, né, sobre o nosso plano Canadá, né? Vocês já sabem como que a gente veio parar aqui no Canadá, né? Vou deixar o vídeo aqui na descrição também para você conferir, né, da onde surgiu o Canadá, como surgiu o Canadá na nossa vida. Então vocês podem conferir o vídeo no link abaixo. Mas aí depois disso, né, então, né, Deus falou com a gente, tudo aquilo aconteceu, vocês vão ver no vídeo. E aí vem o plano Canadá, né? Como que a gente vai pro Canadá? O que que a gente vai fazer? A gente vai ir direto? A gente não vai ir direto? Né? Nós começamos a pesquisar, então a gente queria muito vir diretamente, que daí você já vem com um visto de residentes permanentes, mas nós não tínhamos pontos suficientes para isso. Então as únicas maneiras que a gente tinha na época era vir, as únicas, né? Era a única, mas era vir como estudante, né? Então, um de nós viríamos para estudar e o outro, né, por ser cônjuge e acompanhante, ele ganharia ali o visto de trabalhador, né? O Work Permit, que é uma permissão de trabalho no qual poderia trabalhar full time. Sendo que o estudante, ele só pode trabalhar part-time, né? Que é parte do tempo. Então, full time é o período integral e part-time, então, é só parte do tempo. Aqui a carga horária de trabalho é de 40 horas, então tecnicamente um trabalharia 20 e o outro trabalharia 40 horas. Então, a gente, né, viu, então tem que ir estudando mesmo. Quem que vai estudar? Então a gente decidiu que eu estudaria, porque o Anderson é da área de TI, então a gente entendeu que ele teria mais oportunidades de trabalho. Então, por causa disso, eu viria estudando. Eu adoro estudar, então tudo se casou, não é mesmo? Então nós falamos, qual que era o plano A? Então nosso plano A era vir estudando via college público, né? Mesmo o college público aqui, né, que seria a faculdade pública, ela é paga. E na verdade ela é bem cara. Então assim, ela tem uns requerimentos também, você tem que ter um nível de inglês 6.5, por exemplo. O valor gira aí, não sei quanto que tá agora, na época girava em torno de $30 mil. Então, assim, era bem caro, por 2 anos, né? Então, assim, era bem caro. Mas, a gente falou, bom, a gente consegue pagar. Então, o primeiro ano, que seria daí metade, né? $15 mil, e a gente teria que trabalhar, ralar pra juntar o resto do dinheiro do final, né? Dos 2 anos, os $30 mil. Então, beleza. Então, vamos fazer, então, inglês. Então, vamos fazer o quê? Vamos fazer o teste de inglês, porque daí pro college público, né, você precisa ter uma nota mais alta aí de inglês. Estudei pro IELTS, contratei professor, estudei bastante, né, o IELTS é uma prova de inglês que você faz para provar que você é proficiente na língua. Só tem essa prova mais perto de Maringá, seria Curitiba, então nós fomos para Curitiba, eu fiz a prova do IELTS, meu Deus, muito tenso, mas fiz a prova do IELTS. Voltamos embora, esperamos o resultado. Chegou o resultado. Tirei 5 e precisava de 6.5. Então, o plano A, que era vir via college público, porque o college público ele é mais caro e tudo mais, mas se você faz um college de 2 anos, né, público, você tem direito a até 3 anos, dependendo do que o oficial vai aprovar ou não. Então, falamos, esse plano não vai dar certo. Era um plano muito bom, porque daí, tecnicamente, a gente poderia ficar aqui no Canadá de 4 a 5 anos, né? Então, a gente teria tempo para entender os processos de imigração e poder aplicar para algum processo. E depois que você tem bastante, né? Você vai acumulando anos de experiência aqui. Não quando você estuda, né? Esse tempo não é válido, mas depois. Não é válido assim, depende do processo. Mas, enfim, são vários processos, não quero entrar nesse detalhe. Mas, então, a gente teria aí de 4 a 5 anos e poderia usar um período aí desse tempo de trabalho para poder aplicar, então, para o visto de residentes permanentes e não temporários, né? Porque quando você vem estudando, então, o seu visto aí é de residentes temporários e não permanentes, né? Então, a gente tem uma data que a gente precisa sair do país. Não deu certo, não tirei a nota suficiente.
Começamos a pesquisar, então, e agora o que fazer? E aí descobrimos os colleges privados, né? As faculdades privadas, faculdades pagas. Bem mais barato que a pública, né? Mas ainda assim teria que pagar. Só que daí o de 2 anos estava ali em torno de $15 mil. A gente falou, opa, né? $15 mil, 2 anos, a gente não vai precisar trabalhar para juntar dinheiro, porque a gente tinha esse valor para a parte de estudos, né? Na época o dólar estava R$2,90. Então a gente tinha essa parte e falou, bom, uma possibilidade, vamos entender. Só que daí então, nesse plano B, a gente começou a estudar e viu que daí daria. Eu consegui ser aprovada com a nota do IELTS que eu já tinha, que era 5.5 requerimento, mas aí porque eu tirei 5.5 na parte de fala, né, o speaking no teste, eles falaram, não, então ela pode passar porque ela vai dar conta, ela vai conseguir aí, né, se desenvolver no curso. Passamos, e daí a gente ficou naquela. Bom, mas o que seria então o nosso plano? Porque daí a gente tem 2 anos e daí acabou. A gente falou, não, mas 2 anos, tranquilo para achar um emprego na área de TI, novamente o Anderson era da área de TI, né, então era tranquilo. Ele vai achar um emprego na área de TI, a gente ou consegue um sponsor, ou depois de 1 ano de trabalho, tem um processo que você consegue, né, aplicar aqui no Canadá e a gente aplicaria por esse processo. O plano perfeito! Coitado! Vamos lá! Partiu, aplicamos, deu tudo certo, viemos pro Canadá. Então, a gente veio aí com o nosso plano, na verdade, se for pensar bem, seria o plano C, né? Que o plano A era vir direto, não deu. O plano B, então, seria o college público, não deu. E o plano C seria o college privado, que aí deu certo e a gente conseguiu vir, então. Chegando aqui, nada aconteceu como a gente pensou, né? O Anderson não conseguiu de cara o emprego na área de TI, até também tem um vídeo dele falando quando ele conseguiu o emprego, mas foi assim, mais de 1 ano depois, então demorou bastante. E no meio disso, a gente tava assim, o que fazer? Porque a gente não conseguia juntar dinheiro, né? Eu trabalhava só 20 horas por semana, o Anderson trabalhava 40, então o que a gente juntava, ó, paga um processo aqui, paga não sei o que ali. Então assim, juntou, acabou, juntou, acabou, juntou, acabou. Então a gente não juntou dinheiro pra, por exemplo, então quando acabar o college privado, a gente vai fazer um college público. Então a gente não tinha essa opção. Mas aí no último ano a gente começou a pensar, não, antes um pouco do último ano, então a gente vai dar um jeito, vamos fazer DoorDash, vamos fazer outras coisas pra gente conseguir juntar o dinheiro e depois aplicar, então, pra poder estudar de novo. E dessa vez, então, a gente aplicaria para um college público, né, uma faculdade pública, pra poder ter daí, então, 2 anos, mais 2 anos de estudo de novo e depois o PGWP. Mas o que realmente aconteceu nisso tudo, na verdade, né, no nosso plano Canadá, foi que no college mesmo, né, quando eu tava ali terminando, né, eu fui convidada ali para trabalhar com eles também, tem toda essa história aqui no canal. Entrei trabalhando com eles e já entrei sabendo que a empresa ia me sponsorar, né, porque a pessoa que me fez o convite, ela falou pra empresa, ó, mas ela tá procurando um emprego onde a empresa vai sponsorar ela. Então eu já entrei sabendo que eu teria esse sponsor, né, da empresa. Então o que é esse sponsor? A empresa, ela te ajuda a imigrar, né, tem um processo que a gente chama de processo provincial aqui em BC, cada província vai ter o seu processo, e aqui chama BC PNP, e que daí a empresa ela te dá alguns documentos e tal, pra, né, te ajudar aí nesse processo de imigração. E assim, eu tô explicando tudo bem superficial, porque eu não sou consultora de imigração, né, claro, como vocês sabem, então é só como foi a nossa experiência, mas tem assim, muitos detalhes e entrelinhas aí que é importante vocês entenderem. Mas basicamente foi isso que aconteceu. Então, ao invés do Anderson ser o aplicante principal, né, todo esse rolê de colégio privado aí e tal, rolou nada disso. Eu que fui a aplicante principal no processo, na verdade, e a gente aplicou então por mim, né, e através desse processo provincial. Na nossa ideia inicial nem era para ser processo provincial, era para ser o Express Entry, né, que é o processo que eles têm aqui, que é mais rápido, digamos assim. Mas deu certo, a empresa me deu sponsor, né, aplicamos e tudo mais, e com isso vem então, Paula, mas e aí, qual que é o status então de vocês aqui no Canadá, né? Então, hoje eu não sou mais estudante, né, eu sou trabalhadora, e o Anderson, desde sempre, ele era trabalhador. Nós continuamos sendo residentes temporários, nós não temos o nosso PR ainda, né, o PR é aí a sigla, né, pra residente permanente, então a gente não tem o nosso PR, a gente não é residente permanente e ainda continuamos aqui temporariamente. Então a gente ainda
tem um prazo de validade, mas nós conseguimos mudar o nosso status, né? Então, em vez de estar ali como estudante atrelado ao meu curso, hoje nós estamos os dois, então, como trabalhadores e nós dois temos, então, um work permit. E daí, preciso colocar uma barra aí, né, do que aconteceu. Porque tem um BO nessa história, né? Quem me acompanha no Instagram sabe que a gente vai pro Brasil daqui 4 semanas, né? E estamos bem animados e tudo mais. Porém, né, o que aconteceu foi que quando eu terminei os meus estudos em novembro de 2021, porque daí a gente fez, né, a aplicação e daqui a pouco eu vou passar aqui a timeline pra vocês, né, que a gente aplicou pra residência permanente, então a gente tem que esperar, mas a gente aplicou. Mas acabou e tudo mais, né, então falei, vamos lá na borda entre os Estados Unidos e o Canadá, e a gente tenta pegar os permits lá, né? Então, antigamente era bem comum esse processo, as pessoas iam lá, tem até um nome, acho que é flagpole, o nome desse processo. Você vai lá, passa, entra nos Estados Unidos e já volta, né? Você não vai lá nos Estados Unidos, é como se você fosse, ó, e já volta ali pelo Canadá, e ali você tenta pegar esse documento que seria o seu work permit, né? Que é a sua permissão de trabalho. E pra mim seria aí a mudança de status também, né? De saindo de estudante para trabalhador. Fomos lá na borda. Meu Deus, que pressão. Parecia que a gente tava assim na prisão, pergunta atrás de pergunta. Foi bem assim, bem tenso, eu diria, né? E quando o oficial, ele viu que a aplicante principal era eu, né? Então no processo eu era a aplicante principal, ele olhou pro Anderson e falou assim, eu não vou mais falar com você. Você fica quieto aí que eu vou falar com ela. E se o Anderson tentava ajudar de alguma maneira, ele falou assim, ó, não tô falando com você, eu tô falando com ela. E não deixava o Anderson falar, então foi bem intenso, mas ele fez o meu work permit, então eu saí de lá com o status alterado para trabalhadora e o meu work permit certinho, porém para 1 ano, porque a gata aqui, ó, inteligente, né, o oficial, em vez dele me falar, ó, geralmente esse processo aqui, pelo que o BC, porque, né, o BC-PNP ele é mais demorado, falou, ó, geralmente é 2 anos, então eu vou te dar aqui 2 anos. Ele falou, não, por quanto tempo você quer? Por quanto tempo? Você acha que essa pergunta que faz uma pessoa que tá nervosa? Então eu falei, acho que 1 ano deve dar, né? Ai, gente. E ele fez de 1 ano, então, novamente, este ano vence e eu tenho que aplicar de novo. Enfim, pro Anderson, ele falou, não vou fazer o seu. Ele poderia? Sim, ele poderia se ele quisesse, e ele não quis. Ele falou, o seu você aplica online. E foi o que a gente fez, então eu saí de lá tudo certinho, e o Anderson, ele aplicou online. E o problema nisso, né? Ele aplicou, então, em novembro do ano passado, novembro de 2021, agora nós estamos em março de 2022. Então, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Então, esse é o 5º mês, né, da aplicação. Isso, novembro, dezembro, porque foi bem no começo de novembro. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Isso, então esse é o 5º mês. Chegou o tal do permit? Ainda não chegou o tal do permit, meu Deus do céu. Só que enquanto você espera, né, esse permit sair, você fica ali em maintained status ou implied status. Então, que você pode continuar trabalhando, você pode continuar aqui, porém você não pode deixar o país. Você não pode deixar o país. Então, essa é a questão. Daqui 4 semanas nós viajamos, porém, o Anderson não pode sair do país. Então, assim, eu vou até porque meu pai vem, não, então eu preciso trazer ele. Nunca viajou nem de avião. Imagina uma viagem internacional, eu boto o velho 78 anos, né, ele se perde. Mas a gente crê que Deus vai fazer um milagre, então a gente tá esperando que saia aí, né, esse permit. Eles deram prazo pra gente até dia 23, dia 25 de março, se eu não me engano. Mas, né, tá tudo atrasado, então, assim, só um milagre mesmo, né? Mas, então, o que rolou aí é isso. Então, por mais que nós sejamos ainda residentes temporários, mas nós tenhamos, né, a permissão de continuar trabalhando aqui, o Anderson precisa receber esse documento físico final, né, o work permit dele aí, pra ele poder sair do país. Então é isso, né? E fora isso, né, pra atualizar vocês então, da nossa timeline, né? Então, Paula, você falou aí qual que foi o plano no Canadá de vocês, o que que aconteceu, o status atual de vocês aí, né, pra vocês sofrerem um pouquinho aí com a gente. E, então, a nossa timeline. Então, essa eu preciso ler um pouco mais, porque eu e datas, não é mesmo? Não sei. Então, como que foi a nossa timeline, né? O processo que a gente aplicou, então, chama BC-PNP, que é um processo provincial. Nesse processo, então, do BC-PNP, você tem que
se inscrever lá, né, e aplicar para você entrar num pool, né, numa piscina de pontos, né? Então você vai falar lá eles vão fazer várias perguntas de sua profissão, de escolaridade, de inglês, e eles vão te dar alguns pontos, né, para isso. Então os nossos pontos eram 96 na época. E o corte, né, até para eles chamarem, tava ali em torno de 86, acho que era na época. Então, assim, todo mundo abaixo de 86 não era chamado, e todo mundo acima de 86 era chamado para aplicar, então, para uma nomeação. Então, foi isso que a gente fez. No dia 14 de abril de 2021, nós aplicamos para o BC-PNP, né? Então, aplicamos para essa primeira fase aí de pontos, né, ó. Eu falei pro governo, essas são minhas informações, e de acordo com isso, então, tem 97 pontos. Isso foi no dia 14 de abril. No dia 12 de maio, eles enviaram um e-mail falando, beleza, recebemos aqui as suas informações, e é isso. Não tá certo, não tá ruim, não tá nada. Só recebemos aqui as suas informações. No dia 25 de maio, eles mandaram pra gente outro e-mail falando, está tudo ok. Pode, então, aplicar, porque daí que você aplica, né, pro BC-PNP. Então, nós fizemos a aplicação pro BC-PNP pra gente receber essa nomeação, porque daí a província, ela te nomeia, né? Então, a gente fez essa aplicação para receber essa nomeação no dia 25 de maio. Não, a gente recebeu essa confirmação no dia 25 de maio e depois disso, então, que a gente poderia aplicar para a nomeação. Em alguma data aí, between, que eu não lembro, a gente aplicou, então, para receber a nomeação, depois que a gente recebeu essa confirmação dia 25 de maio. Não achei a data de jeito nenhum, mas aí foi perto dessa data do dia 25 de maio, comecinho aí de junho, provavelmente, que a gente aplicou. Aí a gente aplicou, então, né, para receber a nomeação. A gente recebeu a AOR ou AOR, né, que é uma carta que fala que, ó, a gente reconhece que você mandou os documentos e a gente tá começando aí a mexer, então, no seu processo, né, e a gente recebeu essa confirmação que eles estavam mexendo, então, no nosso processo, no dia 16 de junho de 2021, né, quando a gente recebeu e eles falaram, ok, estamos começando a olhar. Passou-se aí tempos, né, recebemos a nomeação, yay! Recebemos a nomeação dia 14 de outubro de 2021. Ah, Paula, com isso então era o PR? Não, porque a vida, né, ela não é fácil. Essa nomeação só quer dizer que assim, ó, a gente reconhece que todas as suas informações são verdadeiras, a gente, se você vai aplicar pelo Express Entry, você ganha mais pontos, né, para facilitar aí você fazer a aplicação pelo Express Entry. Ou se você vai fazer igual a gente, que a gente fez um processo que chama, na verdade não chama mais isso, né, mas chamava Paper-Based antes, né, baseado em papel. Agora chama Non-Express Entry, que é sem ser via Express Entry, e agora é online, não é mais papel. Mas antigamente era tudo papel, aí você mandava lá toda a papelada para eles. Mas então essa nomeação é só para dizer assim, ó, agora sim que você pode aplicar aí pro PR, né, para residência permanente. Então, nesse processo aí todo, só para receber a nomeação, foram 7 meses, né? Recebemos isso, né? Aí vem então a aplicação para residentes permanentes. Nós separamos toda a documentação, eles pedem mais algumas coisas repetidas, eles pedem tanta coisa que eu já nem sei. Aonde você estava nos últimos 10 anos, com o que você trabalhou nos últimos 10 anos, todos os endereços que você morou nos últimos... Ah, é tanta coisa, é muita coisa. Mas enfim, talvez um dia eu possa passar para vocês, fazer um vídeo, se vocês quiserem, me avisem dos documentos que eles solicitaram pra gente. Lembrando que isso pode mudar, com certeza, de tempos em tempos, porque, né, normal, processo de imigração. Então, nós separamos toda essa documentação e nós aplicamos, então, para o nosso visto de residentes permanentes no dia 13 de novembro de 2021. E até então, estamos aí esperando, né? Estamos aí esperando e o milagre... Pra saber quando, né? Porque agora a próxima etapa seria eles mandarem pra gente essa AOR, né? Essa AOR, que é essa confirmação de que eles vão começar a mexer e a ver o nosso processo. Então, assim, até agora nem isso aconteceu, tá tudo lá. E a gente tem que ficar esperando aí alguém vir lá e clicar no botão, vou ver esse processo dessa pessoa aí e mandar essa confirmação pra gente. Mas a gente tá bem feliz já, mesmo assim, né? Então, assim, pra quem tinha... lá poucas opções, né, no começo de poder continuar aqui, né, Deus foi muito bom com a gente, enviando essa empresa que fez essa parte de sponsor, né, de pagar e dar os documentos para que a gente possa aplicar
pro visto de residente permanente continuar aqui. Então, assim, né, a gente só tem a agradecer a Deus, porque, né, foi tudo muito perfeito, tudo muito encaixado, né? Então a gente tá bem feliz. Então sim, a gente já aplicou, yay! Né, o que é muito bom. Porém, a gente ainda não é residentes permanentes e a gente precisa dessa resposta oficial aí do governo. Então nosso status atual é residentes temporários. Ambos, né, eu e o Anderson, tanto eu quanto ele, como trabalhadores, e o Anderson ainda tem essa issue aí, esse detalhe, esse problema, que a gente tá esperando o work permit físico dele. E é isso então que eu queria compartilhar com vocês, né? Eu recebo muitas as perguntas lá no Instagram, como foi o processo de vocês, qual processo vocês usaram, né? Então foi o PCP-NP, como que faz pra migrar pro Canadá, essas coisas, gente. São tantas opções, né? Eu acho que, assim, a maior recomendação é, assim, sempre leiam o site do governo e vejam as opções que se encaixam no seu perfil, porque, assim, muda muito, né? Varia muito, mas eu acho que, assim, avaliem todas as opções, isso é importante, né? Pra você entender no que você se encaixa, no que você não se encaixa, de acordo com o meu perfil, o que seria possível, o que não seria possível, para você traçar aí a melhor rota para sua vida e para o seu perfil. Mas quis gravar esse vídeo porque muita gente me pergunta como foi pra gente vir, né, aplicar e tudo mais, se a gente é PR ou não é PR. Então fica esse vídeo aí para esclarecer para vocês, e qualquer update, né, eu vou aí informando vocês, se saiu, não saiu. Se vocês verem eu e o Anderson no Brasil é porque deu certo. Se não, se ver só eu é porque não deu certo e a gente continua esperando o governo, tá bom? Se tiver alguma dúvida, alguma curiosidade que não respondi ou ficou confuso, me avisa nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal aqui, vem fazer parte dessa família doida assim mesmo, aqui do YouTube. E me acompanha lá no Instagram também, Canadá na Minha Vida. E eu te vejo na próxima. Tchau! I've been living life right like I could just die.